Boa noite, galera! Vamos animar essa noite de quinta-feira! Boa noite! Vamos chegando! Vamos chegando! Vamos entrando! Vamos chegando que já já nós vamos começar nossa live. Um beijo para você que está aqui no meu Instagram, para você que vai depois assistir lá no YouTube. Um super beijo para vocês. Estamos começando mais uma live. Isso mesmo. Mais uma live. Daqui a pouquinho as pessoas vão entrar e nós vamos começar a conversar sobre um tema que eu adoro, que é inteligência emocional. Vamos dançando, ó, gente, em ritmo de sexta-feira. Bom demais, não? Oi, Rafael, seja bem-vindo. Seja bem-vindo à nossa live. Já já nós vamos chamar a Etélia. Nós vamos começar a falar sobre inteligência emocional. Olá, Figueiredo, Geraldo, tudo bem? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. A Etélia já tá por aqui. Oi, Reginaldo Piolho. Seja bem-vindo, pai. Tá chegando o seu dia, hein? Uma pena que nós não podemos nos encontrar, né? Por enquanto. Mas em breve a gente vai se encontrar, se Deus quiser. Olá, quem mais? Madison, tudo bem? Seja bem-vindo. Que bom, eu tô vendo umas carinhas novas por aqui. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Eu espero que vocês gostem. Oi, mãe. Um beijo. Seja bem-vinda, viu? Tô dando um tempinho pro pessoal entrar. Enquanto isso, vamos sentir aí essa vibe, né? Essa música bacana. Pra gente começar a nossa noite. Vocês já começaram a noite de vocês por aí já? Bom demais, né? Olha, pessoal, dessa vez eu resolvi fazer a live na quinta-feira. Normalmente eu faço no início da semana. Quem acompanha aqui no meu Instagram sabe que as lives normalmente é segunda, terça ou quarta. Mas hoje foi muito especial porque eu adequei a agenda da Etélia. A Etélia é uma pessoa cheia de tarefas, ela tem muitos afazeres, né, Etélia? E aí a gente adequou porque quando eu pensei em falar sobre o assunto da noite de hoje, que é sobre inteligência emocional, eu não poderia deixar de convidar a Etélia para falar sobre esse assunto, porque ela é estudiosa sobre ele, ela está atenta aí às novidades sobre inteligência emocional, então eu convidei para que ela pudesse estar conosco hoje aqui. Vamos fazer o seguinte, aproveita que o pessoal está entrando, envia o convite para os seus amigos através desse aviãozinho que está aí, ó. Oi, Carlos, Paulo, tudo bem? Sejam bem-vindos. E aí vocês enviam o aviãozinho para as pessoas entrarem e compartilhar conosco desse tema muito bacana. Aline, um beijo, querida, que saudade de você. Seja bem-vinda. Antes de chamar a Etélia, eu gostaria de dar uns recadinhos. Para quem ainda não conhece as minhas redes sociais, Facebook, o YouTube, o Instagram não, né? Vocês estão aqui, mas o Telegram, basta entrar no link que tem aí no perfil da minha página, que vocês vão acessar todas as minhas redes sociais, tá bom? E passem me acompanhar. Se vocês já estão gostando aqui do Instagram, eu convido vocês para estarem comigo lá nas outras redes sociais, tá? Flávia, um beijo. Tá frio aí no Paraná, prima? Como é que tá tudo aí? Saudade de vocês, nossa. Oi, Paulo Roberto, tudo bem? Tudo jóia? Seja bem-vinda à nossa live. Fabiola, um beijo. Resma Maria, um beijo para você também. Que bom que vocês estão aqui conosco. Então, outro recadinho que eu vou dar antes de chamar a Etélia. Eu estive com uma amiga essa semana e ela
falou: Érica, você tem muitos contatos, divulga. Meu pai fez uma cirurgia, precisou muito de sangue. O banco de sangue do Hemocentro de Uberlândia está precisando muito, muito de doações. Então, você que mora aqui em Uberlândia, ou na sua cidade, se tiver um banco de sangue, doe, porque o pessoal está precisando bastante. Com a pandemia, muitas pessoas deixaram de doar. Então, tem muitas cirurgias que estão sendo deixadas de lado, adiadas por falta de sangue no banco de sangue. Então, eu faço um apelo aqui para vocês que são meus seguidores, que estão participando comigo aqui na live, que vocês possam doar, se não puder doar, estimular pessoas próximas a vocês que possam fazer a doação, tá? E por último, o último recadinho que eu tenho, chamei a Tele, que eu sei que vocês estão... é a Regina, mãe. Regina, um beijo pra você, viu? Que bom que você tá aqui. Luan, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, o último recadinho que eu vou deixar para vocês é que amanhã eu estarei na cidade de Tupaciguara para apresentar a live solidária da APAI de Tupaciguara. Então, eu convido vocês para seguirem lá no YouTube, está APAI Tupaciguara. Então, se inscrevam no canal e recebam lá as notificações para a live de amanhã. Vai estar muito bacana, tem 3 atrações musicais, vai ser uma noite repleta de solidariedade, de amor e de entretenimento, claro. E eu espero vocês, tá bom? Então, acessem lá no YouTube da APAI de Tupaciguara, tá bom? Bom, vamos chamar a Etélia, porque senão fica muito tarde, né, Etélia? Peraí. Deixa eu convidar a Etélia aqui. Vamos lá. Gente, que legal, que bom que vocês estão aqui. Tô vendo muita gente. Mary, um beijo, Dani, Leandro, sejam bem-vindos. Aí ela, olha, toda poderosa, minha teacher querida, que eu Boa amo de noite. paixão. Oi, tudo bem, Érica? Eu estou ótima, e você, Eu, como es- está? eu estou bem também. Você me Que bom. consegue me ouvir direitinho? Sim, eu estou ouvindo perfeitamente. Pessoal de Per- casa também, acredito que sim. Então, vocês Tá. estão ouvindo bem, gente? Dá um Cleiton, o sinal, Cleiton aí, Etélio, ó. dá um sinalzinho aí Ah, pra gente. beijo, Cleiton. Que bom. Etélia, eu estava falando pro pessoal que eu fiz excepcionalmente a live na quinta-feira. Normalmente eu faço no início da semana, porque esse tema não poderia ser outra pessoa para falar, não fosse você, amiga. Minha teacher, amiga e profissional, psicóloga, enfim. Etélia, se apresente para as pessoas que não te conhecem e seja muito bem-vinda novamente aqui no meu Instagram para a gente falar de coisa boa. Muito obrigada, Érica. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Etélia. Para quem não me conhece, para quem conhece também, eu trabalho com. Eu sou psicóloga, minha formação. Eu trabalho atualmente como professora e facilitadora de oratória, inclusive a Érica é minha aluna. Foi lá na escola que nós nos conhecemos. E na escola eu trabalho diretamente com esse conceito de inteligência emocional. O nosso curso, as nossas aulas estão relacionadas a esse conceito. E eu tenho estudado, sim, como a Erika falou, tenho estudado bastante sobre esse tema, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Inclusive, recentemente eu assisti um workshop falando sobre o mundo antes do Covid e pós-Covid. E a inteligência emocional é um tema que tem sido muito cogitado justamente por esse turbilhão de emoções que nós estamos vivendo em casa, trabalho, o home office, as atividades em casa, o comércio aberto, comércio fechado, desculpa. Então, são muitas emoções o tempo todo, as famílias, tem muita gente que está o dia inteiro com a família em casa e outras Sim. pessoas, como a Érica, né, eu sei que está distante da família, ela disse aqui mais cedo que não vai poder ver os pais mais um final de semana, né, já de tantos outros para trás. E a gente tem vivido muito essas emoções à flor da pele. E a inteligência emocional vai falar exatamente sobre isso. Como que a gente desenvolve
para lidar com essas emoções. Então, eu venho trabalhando com esse tema já há algum tempo e hoje eu trouxe um pedacinho para vocês, compartilhar com vocês um pedacinho desse tema que é tão amplo, mas que é tão importante para as nossas vidas. Isso mesmo. Então vamos começar falando sobre ele. Vamos começar falando sobre ele. Eu queria que você explicasse para o pessoal o que seria a inteligência emocional, Etélia. Bom, para começar, a inteligência emocional é a capacidade do ser humano de administrar as suas próprias emoções e a partir daí usá-las a seu favor. Então você tem ela, você vai ter o controle dela, como se você tivesse todas as suas emoções na palma da sua mão e você conseguisse administrá-las da forma que for necessário a seu favor. Tá? Então, compreender a si próprio e também poder compreender as outras pessoas, ajudar as outras pessoas, tudo isso está relacionado com essa inteligência, tá? Que é a inteligência emocional. Quem desenvolve, o indivíduo emocionalmente inteligente, ele consegue pensar, sentir, agir de forma inteligente, de forma consciente, evitando conflitos, evitando maiores conflitos, às vezes, tá? Ele consegue controlar essas emoções sem deixar que essas emoções lá na frente possam vir a se transformar em traumas, em doenças psicossomáticas, ou que você tenha aquela sensação de que você explodiu e parece que perdeu completamente o controle da sua vida, da sua jornada, tá? Então, a inteligência emocional é a sua capacidade, a minha, a nossa capacidade de controlar, tá? De reconhecer as emoções, de controlá-las, de poder utilizar, tirar o melhor delas para cada situação. Tá? O conceito de inteligência emocional, ele está relacionado ao conceito da inteligência social, que é a forma Sim. como a gente se desenvolve com o outro, né? O ser humano, ele não é uma ilha. A gente precisa das outras pessoas e a gente tem visto muito isso nesse momento. A gente precisa das pessoas, a gente precisa dos ambientes, dos grupos que a gente frequenta, dos ambientes em que a gente está inserido, né? Eu estou em home office e eu tenho sentido muita falta do meu trabalho. Leandro está aí, a Dani eu não vi se entrou, né? E meus alunos, eu já vi vários aqui, a gente sente falta desse contato, que são os grupos que nós estamos inseridos, tá? E esse conceito ele foi desenvolvido pelo um estadunidense, Daniel Goleman. Inclusive, tem alguns livros que ele aborda esse tema. Tem um que é muito, muito conceituado, que é a inteligência emocional. Ele faz ele traz uma teoria revolucionária das inteligências. Tá? E ele também traz essas inteligências, Érica, como habilidades. Então, na verdade, ele diz que essa inteligência emocional, ela é uma habilidade. E aí ele divide em dois grupos essa habilidade. A gente vai falar mais tarde aqui de inteligência interpessoal e intrapessoal. Que também, essas duas inteligências, Érica, também estão presentes na célebre teoria do psicólogo Gardner, da teoria das inteligências múltiplas, que inclusive a gente trabalha muito sobre elas lá na escola. Então a gente também vai encontrar essas inteligências e habilidades. Então, em muitos estudos, vocês vão encontrar tanto o nome inteligência emocional como uma habilidade ou inteligência emocional. Tá? E aqui a gente vai explorar essas duas estruturas. A gente vai explorar a estrutura a inteligência intrapessoal e a inteligência interpessoal. Então, resumindo, esse é o conceito da inteligência emocional. Emocional. Muito interessante. Para a gente destrinchar um pouquinho essas duas habilidades, Érica, o que a gente tem para dizer sobre a intrapessoal? Intra quer dizer interno, você e você mesmo, tá? Você com seus pensamentos, você com as suas ações, com seus sentimentos, com as suas emoções. Ai, é tão difícil isso, né? É muito difícil, exatamente. Mas sabe o que eu tenho percebido também?
que é muito difícil porque a gente cresce, a gente aprende que a gente tem algumas emoções que elas não podem ser sentidas ou que elas não são permitidas. E aquele filme Uhum. Divertidamente, que é uma animação, que é um desenho infantil, mas que eu particularmente gosto muito, fica aqui a indicação para vocês assistirem. Ele traz a realidade de que nós temos várias emoções, ele vai citar, existem muitas, mas lá no filme ele vai citar 5, que são as principais, e o quanto elas são importantes. Né? Inclusive, ele traz lá a Sim, tristeza como algo que é totalmente maléfico, é um sentimento maléfico ao nosso sistema, e na verdade não, a tristeza também é importante. É importante a gente reconhecer que está triste e saber por que a gente está triste e saber lidar com isso. Isso é inteligência sim. emocional. Não é reprimir a tristeza, não é reprimir a raiva, porque a raiva também é uma emoção importante. Tá? Então, habilidade ou inteligência intrapessoal vai trazer para nós, então, essa capacidade da gente se conhecer, da gente utilizar isso, né, em nosso favor, utilizar todas as Sim. nossas competências, saber quais são as nossas habilidades, no que nós somos bons e também quais são as nossas fraquezas, quais são os nossos limites. Tá? Então, Sim. desenvolver a inteligência intrapessoal é extremamente importante para isso. Tá? Agora, a outra, que é a interpessoal, que é o outro, é o que está à minha Sim. volta. Então, os grupos que eu estou inserida, a minha família, os relacionamentos mais próximos, o pessoal do trabalho, equipe de trabalho e tudo mais. Então, é a minha capacidade, então, de conhecer essas pessoas, e é conhecer no sentido de íntegro mesmo. Não é só, eu conheço fulano, eu sei quem ele é, eu sei o que ele faz. Não é isso, é você saber mesmo lidar com aquela pessoa, saber como que ela funciona, saber Sim. perceber quando ela tá triste também, perceber essas emoções neles, tá? Sim. Então, Uhum. reconhecendo esses sentimentos, né, esses comportamentos, e também diz respeito um pouquinho sobre compaixão, sobre empatia. Tá? Então, Uhum. basicamente, Érica, esse é o conceito, esse é um principal conceito de inteligência emocional. E tem pilares a inteligência emocional? Pelo que eu Tem, estava lendo, sim. E quais são? tem. A inteligência emocional, ela se divide em alguns. Não é que ela se divide, na verdade, a gente utiliza alguns pilares, né? O base, estruturas, para a gente explicar melhor, para se entender melhor essa inteligência. Aqui nós vamos falar Sim. dos 4 pilares, tá? Algumas teorias vocês podem encontrar aí como 5 pilares, mas depois eu vou explicar por que eu trouxe só 4 aqui, tá? Então, para a gente entender esses 4 pilares, eu vou chamar a inteligência intrapessoal e a inteligência interpessoal de estruturas. Então, nós temos, então, 2 estruturas, tá? Para ficar mais fácil de vocês entenderem Seria a essa. base, digamos assim. Sim, basicamente isso. Então, a gente tem aqui a estrutura, a primeira estrutura que eu vou trazer é a intrapessoal. Eu vou começar por ela, tá? Que é o eu, é o Sim. indivíduo, o ser, tá? Então, a partir do momento que eu tomo consciência de mim mesmo, eu me vejo claramente, eu consigo olhar para mim, olhar para o meu interior, para a minha mente, para os meus pensamentos, e eu consigo me entender, eu consigo entender o que é que eu estou sentindo, entender o que é que eu estou pensando, Sim. entender como eu funciono, eu reconheço então as minhas limitações, que foi o que eu falei anteriormente, eu chego Sim. no autoconhecimento. Tá? E aí, quando eu chego nesse autoconhecimento, eu concretizo um pilar, que é o pilar do autoconhecimento. Então, essa é a primeira base, é o primeiro pilar da inteligência emocional. Eu preciso, primeiro de tudo, me conhecer. Tá? Me Sim. conhecer e, como eu disse, saber exatamente o que eu sou, quem eu sou, que lugar eu ocupo na minha casa, no meu trabalho, no mundo, na minha profissão, enfim, tá? Desenvolvendo o autoconceito, eu já conheço agora, eu já sei quem eu sou, eu já sei como eu faço, já sei como eu funciono. O que eu vou fazer com isso agora? Então, eu vou partir para ação. Como é que eu vou lidar comigo?
Como é que eu vou lidar com a minha raiva? Como é que eu vou lidar com o meu estresse? Como é que eu vou lidar com a minha alegria, com o meu entusiasmo? Como é que eu lido com isso? Como é que eu sei controlar, por exemplo, numa festa de confraternização que eu estou extremamente emocionada, mas eu consigo me controlar. Ou em que eu estou, de repente, numa situação mais constrangedora e eu consigo me controlar. O que eu faço com isso? Tá? Como é que eu vou gerenciar essas minhas emoções? E aí, então, como eu disse, a gente parte para ação. E aí eu chego na autogestão, que é como eu me Sim. gerencio. Então, eu me conheço, e agora eu sei o que fazer. Autogestão, Sim. autoconhecimento e autogestão. Eu já tenho os dois primeiros pilares. Tá? Os dois primeiros pilares estão na primeira estrutura, que é a intra, que é comigo. Intrapessoal. Isso. Sim. Aí na sequência, eu tenho a interpessoal, que é a segunda estrutura. Tá? Na interpessoal, então eu já me conheço, eu já sei lidar comigo, então agora eu estou pronto para lidar com o mundo. Tá? E aí eu tomo consciência desse mundo. Eu tenho clareza do outro, qualquer outro, tá? Os meus Sim. pais, minha família, meus amigos, meu namorado, enfim, eu tenho consciência do outro. Eu tento, começo a entender como é que o outro funciona, eu começo a entender as limitações, os potenciais também, porque aí é importante a gente destacar isso, não é só os limites, né? Os potenciais também. Eu entendo e eu respeito. E aí eu concretizo o pilar em que eu me coloco à disposição do outro, que é a empatia. Eu me coloco ali no lugar do Ah, outro para entender o que o outro está sentindo, para entender o que o outro está passando. E aí eu tenho o terceiro pilar, que é a empatia. Tá? Então agora, tendo essa real consciência do outro, do mundo, do ambiente em que eu estou inserida, eu parto para ação também. E aí eu chego no como eu me relaciono com essas pessoas de uma forma satisfatória, como eu me relaciono no trabalho, como eu lido com o sentimento do outro, como eu lido com a fúria do outro, como eu lido com o estresse do outro, e enfim, entre outras coisas, né? E aí eu concretizo então o quarto pilar, que é a gestão de relacionamento. Tá? Então, dentro da estrutura, só para repassar, dentro da estrutura interpessoal, eu tenho a empatia e gestão de relacionamentos, tá certo? sim. Esses pilares, eles estão, dentro deles a gente encontra algumas competências, algumas habilidades que são importantes que a gente desenvolva, tá? Então não é só eu saber disso, eu preciso desenvolver isso. Então a gente já conheceu esses quatro pilares, né, da inteligência emocional, que é autoconceito, autogestão, empatia e gestão de relacionamentos. Estes, por sua vez, então, eles vão ter essas competências que estão associadas. Então, para que eu consiga de fato desenvolver e falar que eu sou uma pessoa emocionalmente inteligente, eu preciso estar de olho diariamente desenvolvendo essas competências, tá? Então vamos lá, voltar lá no pilar do autoconhecimento um pouquinho. Quais são as habilidades, as competências que eu posso desenvolver lá? O autoconceito é uma delas, Sim. autocompreensão, automotivação, essa é muito importante. E aí, aqui Uhum. que eu vou fazer um parêntese, em algumas literaturas, né, alguns estudos, vocês vão encontrar a automotivação como um quinto pilar, tá? Mas eu Uhum. vejo ela mais como uma habilidade aqui, nesse sentido. Então, eu começo, eu vou entender os meus porquês e reconhecimento claro, então, dos meus gatilhos emocionais, tá? Então, Uhum. as competências aqui, autoconceito, autocompreensão e automotivação. Tá? No pilar da autogestão, eu vou desenvolver algumas competências associadas à adaptabilidade. Como é a Sim. resiliência, como é que eu sobrevivo, como é que eu vou lidar com isso? Então, eu errei, eu caí, eu levanto e continuo. Eu entendo onde eu errei para que o erro não aconteça novamente e eu sigo em frente. Tá? Então, qual que é a minha capacidade disso? E outra
Outra competência é a orientação para a realização. Então, como é que eu me oriento para a minha realização pessoal, profissional, enfim, todas as áreas da minha vida, né? Porque agora eu me conheço e eu já consigo lidar com essas questões e tomar as minhas decisões de uma maneira muito mais inteligente, tá? Sim, Lá na empatia, agora chegando no outro, né, como eu lido com o mundo, já estou saindo de mim, eu desenvolvo competências que estão relacionadas ao lidar com o outro. Então, reconhecimento do ambiente, de grupos, né, os grupos que eu convivo, como que eu enxergo esse grupo, que papel que eu tenho, que papel que cada pessoa tem. E eu também tenho um papel de uma competência de consciência organizacional. É uma consciência do sim, todo, né? Se, por exemplo, o meu trabalho em grupo, eu vou citar o trabalho em grupo porque a escola a gente via muito isso, né? O meu trabalho em grupo não foi bem, não tirou, não, nós não tivemos uma boa nota, mas não foi por conta do fulano que lá na hora de apresentar não apresentou bem. Na verdade, eu faço parte desse grupo e eu tenho responsabilidade também por esse fulano não ter ido tão bem lá na hora da apresentação. Então, nós éramos um grupo, nós éramos um todo, e a partir do momento que eu tenho consciência disso, eu realmente faço parte desse grupo. E aí eu prezo e quero que o grupo continue se desenvolvendo, tá? No pilar da autogestão, nós temos competências relacionadas à influência, à liderança, sim, acompanhamento. Aí a gente vê psicólogos, a gente vê professores, mentores, a sim. gente vê os coaches também, que é uma nova nomenclatura que tem chegado, né, no mercado. Gestão de conflitos, trabalho em equipe, a liderança que é extremamente importante. Então, tanto a liderança espiritual, que a gente vê muito dentro do nosso grupo, no nosso convívio hoje, como essa liderança profissional. Tá? Então, essas são as competências que estão associadas, que estão relacionadas aos 4 pilares da inteligência emocional. Então, elas estão juntas ali. Sim. Para desenvolver o autoconhecimento, por exemplo, eu preciso passar por essas competências. Eu preciso ir lá e Sim. ticar que foi uma competência desenvolvida. E sabe o que é o legal de tudo isso, Etélia? Que a gente Ah, percebe é que a inteligência emocional ela pode ser treinada. com certeza. Dentro de tudo isso que você está falando, que eu achei fantástica, assim, a forma didática que você expôs, né, os pilares e também as competências da inteligência emocional, fantástico, gente, isso aqui é uma aula. A gente percebe que é tudo treinável. Dá para Sim. a gente trabalhar tudo isso. Exatamente por se tratar, Érica, de uma habilidade, né? Ela é perfeitamente desenvolvida, tá? Então, da mesma maneira que outras inteligências, e aqui a gente posso entrar um pouquinho lá na teoria do Gardner, que trouxe as inteligências múltiplas, ele classifica oito, Sim, 7 ou 8, se não me engano, inteligências, elas não são absolutas, elas não são únicas e não são absolutas. Da mesma forma, então, que ele traz essas inteligências, ele também traz que elas são habilidades e que a gente pode desenvolver. Eu costumo brincar bacana. na sala de aula, já que você falou que é uma aula, eu costumo brincar É, tanto com os meus alunos adultos hoje, como com os meus antigos alunos que eram adolescentes, que quando a gente falava sobre esse assunto, que o maior craque de futebol, e aí eu não vou entrar em nome porque cada um aí tem o seu, cada um acha que um é o melhor, eu não vou entrar não nesse dá mérito briga, agora, né? senão dá briga, exatamente. Mas enfim, quando você pensa aí no seu craque de futebol, ele não nasceu totalmente pronto. Algumas pessoas nascem com talento, nascem com muito talento para futebol e nunca desenvolvem. Outras pessoas nascem com muito talento para música, mas nunca desenvolvem, porque nunca foram estimulados. Então, da mesma forma, pessoas que não nasceram com talento nenhum mesmo, aprenderam aquela inteligência, aprenderam a fazer aquilo, desenvolveram aquele talento e hoje são grandes nomes da música, do esporte, enfim. Então, a inteligência ela é uma habilidade.
mas ela também precisa ser estimulada. Da mesma forma que a gente aprende lá na escola que a leitura precisa ser estimulada, para você aprender a ler, para você ler bem, você precisa estimular. Para você falar, a gente trabalha isso na oratória, lá nas nossas aulas, para você se desenvolver, para você falar melhor, você precisa treinar, você precisa se desenvolver, se propor a isso e desafiar essas coisas. Então, eu estou estimulando essas inteligências, tá? A gente tem que estimular o tempo todo. E eu vou contar só abrir um parênteses e contar um exemplo. Eu descobri há um tempo atrás que eu tenho, que lá na programação neurolinguística tem as sistema preferencial, como você aprende melhor as coisas. E o meu é visual, sempre foi. Eu tinha isso muito claro. Eu sou muito visual, eu percebo o ambiente com muita facilidade, eu gravo as coisas, eu gravo as páginas do livro com muita facilidade. Mas eu tenho dificuldade para escutar. E aí, pela minha profissão, professora, mentora, psicóloga, a audição é extremamente importante. E aí não quer dizer que eu escuto mal, quer dizer que eu não tenho tanta sensibilidade assim pro áudio. E aí eu percebi, eu fiz um teste e ficou claro lá naquele teste. E eu falei, opa, esse negócio não tá certo. Eu não quero, eu não quero continuar assim, eu quero melhorar, quero desenvolver o meu auditivo. E eu comecei a buscar atividades. Eu comecei a ouvir microbooks, eu comecei a ouvir palestras sem assistir. Eu colocava o computador para rodar, ia fazer outra coisa, mas estava ali ouvindo e depois eu tentava puxar na memória para fazer a interpretação. E depois de uns meses eu acabei repetindo o teste e percebi que aumentou meu nível. Então, Olha que da mesma bacana. forma que eu desenvolvi, eu contei um exemplo meu para vocês, mas da mesma forma que eu desenvolvi a minha percepção auditiva, não quer dizer que eu ouço melhor agora, ou que eu deixei de enxergar o que eu já enxergava, mas que a minha sensibilidade auditiva está mais desenvolvida, porque eu estimulei, tá? E a inteligência funciona da mesma forma, eu preciso estimular, tá? Sim. Sim, e aí a gente percebe que existem vários benefícios, né, com a inteligência emocional. A gente percebe também, você que lida muito com jovens na época, ainda lida, né, no instituto, que Sim, depois a gente vai falar desse instituto um dia desses sim. aqui no Instagram, numa live. E você percebe que as empresas também estão em busca mais de profissionais que têm inteligência emocional do que aqueles focados tecnicamente naquilo que Sim, faz. sim. No mesmo trabalho que eu ouvi falando sobre o mundo antes Covid e mundo pós-Covid, falou exatamente sobre isso, Érica, que hoje as empresas estão valorizando muito mais as pessoas emocionalmente inteligentes, Sim, a profissionais que têm lá um currículo impecável. sim. É exatamente essas as características para o mundo que está vindo agora, tá? E aí, sim, Uhum, existem vários benefícios. Autoestima, a gente não precisa nem, sim, né, nem falar a respeito, autoconfiança, você vai melhorar os conflitos, os relacionamentos diários, a forma como você lida com as pessoas, você vai perceber que a sua inclinação para conflitos diminui, né? Um nível sim, de comprometimento com com as suas metas pessoais, com as suas metas profissionais, senso de responsabilidade com o mundo, com uma visão de futuro, tá? Compreensão do mundo, sim, dos sentimentos das pessoas, entender que as pessoas são pessoas, que elas têm sentimentos, né? Eu conto que às vezes eu tô na rua, não agora, né? Mas antes eu ficava, gente, aquela pessoa, ela tem uma vida, ela é assim, assim, ela tem isso, ela tem aquilo. Porque da mesma forma que eu existo aqui, que eu tenho uma casa, que eu tenho uma família, que eu tenho um trabalho, existem outras pessoas lá que têm isso também e pessoas que não têm. sim, Então, é como se. Eu não fico criando uma vida para o outro, mas eu tento entender que ele tem uma vida de lá. Né? E isso é importante. O desenvolvimento da sim, comunicação e influência, com certeza, tá? As pessoas ficam muito mais comunicáveis, tá? sim.
Você, um equilíbrio emocional, a gente nem precisa falar, tá? Melhora na capacidade de decisão, de tomada de decisão, você se sente mais seguro para tomar as decisões, para melhora a qualidade de vida, enfim. Tem uma série de benefícios que a gente pode citar aqui dentro do desenvolver da inteligência emocional. Sabe, assim, Etélia, dentro de tudo que eu sei de pesquisa sobre inteligência emocional, não sou uma psicóloga, mas eu tenho curiosidade, eu gosto muito desse tema. A gente percebe que o equilíbrio, quem tem inteligência emocional, o equilíbrio é fantástico. O equilíbrio emocional, a resiliência, né? Uhum. Você passar por tudo, e você ser resiliente, conseguir, digamos, passou por um temporal, passou por um momento difícil, você sacode a poeira, dá a volta por cima, e você vem mais forte ainda. É. Tem um dado muito interessante que eu estava buscando sobre o mercado e tudo, e assim, é preocupante, é interessante, preocupante ao mesmo tempo, que a cada 10 brasileiros que estão no mercado de trabalho, 9 apresentam sintomas de ansiedade e de depressão. E esses dados, eles são da ISMA BR, que é uma representante da Associação de Gerenciamento de Estresse Internacional. É uma Uhum. representante brasileira aqui. Sim. E isso me chocou, porque assim, a pessoa que tem inteligência emocional, Etélia, ela consegue dosar isso, evitar a ansiedade, evitar a depressão. Esse, Fala um esse, pouquinho esse, sobre isso. da, esse, esse controle da ansiedade é um dos benefícios que eu acabei esquecendo de Sim. mencionar. Eu não li esse dado, essa reportagem, mas eu já li outras falando sobre o mesmo assunto. E eles falam que a depressão, a ansiedade e principalmente a depressão é um novo mal do século. E principalmente É, agora, com esse momento que nós estamos passando, que é mundial. Quantas pessoas não se afundaram na depressão nesse momento, né? Empresas que fecharam, pessoas que perderam trabalho, familiares que morreram, enfim, diversas as situações em que as pessoas estão passando. E aí a inteligência emocional não vem para dizer, que se dane tudo isso, eu sou inteligente emocionalmente e eu sei lidar com essas. Deixa isso para lá. Não é deixar isso para lá, mas é entender que isso me faz mal, mas que existem outras coisas que eu posso fazer para lidar com isso, né? É normal, tá tudo bem, vamos dizer assim, né? Eu ficar ali mal, chateado, triste com algumas coisas e por um determinado tempo, mas saber lidar com essas coisas, como eu disse lá naquela questão da adaptabilidade, e sacudir ali a poeira e conseguir caminhar, sabe? Recolher os seus cacos, talvez, e conseguir continuar a caminhada, é o que a gente fala de inteligência emocional. E a depressão, sim, tem sido um dado realmente assustador eu em até todo o mundo. pesquisei, eu fui mais a fundo e a Organização Mundial de Saúde prevê que daqui 10 anos Sim, a depressão ela ocupe lugar como causa de invalidez, em primeiro lugar, como isso, causa de invalidez no mercado de de trabalho. trabalho. Gente, isso é É. isso me assustou muito. Eu já tive depressão quando eu tive, quando eu era adolescente, e tudo. Eu sei como é triste, como é deprimente mesmo, como é horroroso, eu não desejo isso para ninguém. Então, você imagina a pessoa se tornar inválida por depressão e ser a primeira no ranking, primeira causa. E isso Sim, é é, algo se pensar. é assustador, com É, certeza. é Exatamente. assustador. Etélia, e assim, como que a gente pode buscar ajuda para a gente se desenvolver? Porque eu sei que é muito difícil sozinho às vezes. Às Sim, vezes a pessoa está tão, digamos, ela está tão ali problemática, envolvida com tantos problemas que a inteligência emocional dela está enfraquecida, que ela não consegue buscar forças para ajuda, né? Para sair disso. O que uhum. você orienta? Bom.
Antes disso, antes de talvez chegar a esse ponto de você falar eu não consigo sozinho, é interessante que você que está assistindo a gente, né? Que você tente. Como? Primeiro, começa a observar seus comportamentos. Começa a observar suas reações, como que você tem lidado. Você tem feito muitas atividades, você tem tido muitas reações que você se arrepende depois. Nossa, eu não devia ter falado desse jeito, eu não devia ter reagido dessa forma. Então, começa a observar seu estado emocional, a sua alegria quando ela chega, a sua tristeza quando ela chega, por que que ela chega, porque ela chega, isso é fato, ela tá Sim, aí, ela é uma emoção sim, real, sim, né? A gente acorda algum dia mais triste do que o outro, e o outro dia a gente acorda sim, mais alegre do que o outro, essas coisas também acontecem. Mas entenderam, hoje eu tô triste, estou triste mesmo, por quê? Por que que eu estou triste? Porque aconteceu alguma coisa ou porque eu estou me sentindo um pouco mais cabisbaixo, preocupado? Então, saber reconhecer isso, começa a se observar. É a primeira coisa, tá? Aí começa a observar essas reações, esses sentimentos, essas emoções, e também tente buscar, de alguma forma, razões para elas existirem. Então, hoje eu estou com raiva. Tá, eu estou com raiva, raiva é uma emoção real, ela existe, tudo bem eu sentir raiva, mas por que que eu estou sentindo raiva? De onde ela veio? E aí não é julgar se ela se ela veio no momento certo ou não, mas tentar entender por que que ela veio. Talvez a raiva apareceu hoje, mas de uma coisa que aconteceu já tem um tempo, mas que eu fui reprimindo tanto, 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 que hoje ela estourou. Então, às vezes já faz um sim. mês, mas eu não falei sobre isso, eu não quis lidar com isso, eu escondi e aí agora ela tá me cobrando. As minhas emoções estão me cobrando, tá? É, Tente sentir também a questão da ansiedade, o quanto, né? Se você se reconhece ansioso, o quanto você se reconhece ansioso, e tentar desenvolver aí pontos que você se sinta mais confiável, tá? A mesma uma forma com o outro. Você observe como você se relaciona com o outro, se você tem demonstrado ser um ser empático, se você consegue reconhecer o lugar do outro, se você lida bem com as pessoas, se você normalmente tem mais conflitos com as pessoas, ou você normalmente tem mais acesso às pessoas, facilidade em conversar, em se relacionar com as pessoas. Seus amigos, você tem muitos amigos, não tem, são poucos, mas são amigos concretos, amizades verdadeiras, ou você tem muitos amigos, mas na hora que você realmente fala assim, eu vou chamar um amigo, eu preciso conversar com um amigo, você não acha ninguém que você realmente possa confiar. Então, como é que estão as suas relações? Comece a observar. E aí você vai perceber o que pode melhorar ali. Aí você vai tentando, um de cada Sim. vez, ponto por ponto e tudo mais. É fato, Érica, como você disse, que muitas pessoas não conseguem sozinhas, né? Ou porque já estão, já virou um bolo de neve tudo isso, já perdeu completamente o controle emocional. Isso acontece, né? Isso acontece Sim, mesmo. sim. E aí Nós existem todos estamos profissionais, suscetíveis, né? existem muitas coisas que vocês, assim, não tantas assim, mas existem mais de uma, né? Existem cursos que você pode fazer. Existe esse curso de oratória, por exemplo, que você faz, Érica, o conteúdo dele é inteiro pautado, né, na inteligência emocional, na programação neurolinguística, que traz uma estrutura para lidar com esse tipo de situação. Tem o psicólogo, que também pode te ajudar. E o psicólogo faz muita diferença, porque aí ele vai te ajudar a entender, reconhecer isso, entender como que isso funciona e de onde isso veio. E às vezes isso vem de um lugar ou de uma situação que você às vezes nem imaginava, que você achava que já tinha conseguido lidar com isso, mas na verdade você passou só a borracha e seguiu com a vida, né? Então você não se adaptou a isso. Então existe aí o psicólogo.
Algumas pessoas também, dependendo da situação, procuram mentores, procuram coaches, e esses profissionais, por conhecerem da inteligência, também podem ajudar. O seu amigo, eu posso, eu que conheço, a Érica pode, que conhece, então se você é meu amigo, se você é amigo da Érica, pode acessar, acionar a gente, olha, Etélia, olha, Érica, me ajuda, eu tenho você como uma amiga e preciso de ajuda para tentar me conhecer melhor. Então, um amigo também pode te ajudar, uma pessoa que te conhece bem, uma pessoa que você tenha liberdade, que você tenha confiança, também pode te ajudar, tá? Mas existem profissionais também que estão capacitados para essa situação. Muito bom. Gente, vocês estão gostando do tema? Cadê as perguntas? Tem algumas perguntas para a gente? Já aproveitem, já manda aí, que a gente está caminhando aí para o final, hein? Etélia, tem mais alguma consideração que você queria deixar para a gente? Você que está aí focada, imersa na inteligência emocional, alguma novidade? Não sei, algo que você gostaria de salientar na nossa conversa? Na verdade, as duas coisas que nós colocamos no decorrer aqui da nossa conversa, que foi essa questão da depressão, que era algo que eu tinha realmente pensado para dar puxar as considerações finais para esse momento. Esse dado realmente ele assusta, então faz a gente repensar sobre como a gente está lidando com a nossa vida, com o nosso dia a dia e tudo mais, tá? E também com a relação do que vem agora, de como é o mundo agora. O mundo não vai ser o mesmo, né? As nossas atividades não vão ser as mesmas. A gente realmente tem visto isso nas redes sociais, né? Nas mídias, que o mundo realmente vai existir, o mundo antes e o mundo pós-Covid. E aí, Sim. como que eu quero estar nesse mundo? Né? Com todas as dificuldades, com todas as questões, com tudo, como eu quero estar lá? Né? Qual é a minha disponibilidade, a minha adaptabilidade, a minha resiliência sobre isso que nós estamos vivendo para me concretizar lá, né? Para continuar vivendo nesse mundo. E para fechar, na verdade, Érica, a nossa vida diária, a gente enfrenta desafios diários o tempo todo, meta, família, reunião, prazo, escola, relacionamentos, saúde, Sim, finanças, inúmeras decisões que a gente tem que tomar todos os dias, inúmeras situações que a gente tem que pensar, que a gente tem que tentar prever de alguma forma. Então, o tempo todo a gente está tomando decisão. Em qualquer âmbito da nossa vida, em qualquer área da nossa vida, as pessoas estão sendo observadas, nós estamos sendo observados, nós estamos sendo avaliados, nós estamos sendo cobrados, seja por nós mesmos ou pelas pessoas que nos rodeiam. E isso faz apertar a pressão, na verdade. É uma pressão constante sim. e ela está sendo cada vez mais apertada. Isso acontece porque as emoções elas existem por toda parte, tá? Então essas emoções elas Sim, vão estar sempre presentes nessas situações, nessas decisões, seja nas situações em que eu estou sendo avaliada, seja nas situações em que eu avalio. Então essas emoções elas vão estar aí direta ou indiretamente impactando a minha vida, tá? Então por isso que é muito importante que as pessoas pensem mais sobre isso, que as pessoas se olhem mais, se observem mais, tentem se entender de alguma maneira, que é desenvolver então a inteligência emocional para poder lidar melhor com esses desafios de todos os dias. E não param. não para. E você estava falando de emoções, e engraçado que eu pesquisando sobre o assunto, deparei com uma frase interessante, que o cérebro emocional, ele age bem mais rápido que o cérebro racional. Eu li sobre isso, ou seja, as emoções, elas vêm muito mais rápidas do que quando você para pensar friamente e calcular o que está acontecendo. E aí que choca você, e aí que te derruba, e aí que te deixa, né, desestruturado, porque a emoção, ela mexe com a gente, ela mexe com o coração, ela mexe com o nosso interior.
né? Nossa Tem, alma. sabe aquele exercício que a gente conhece há anos, que é aquele respira antes de responder? Respira antes Ah, de. aquele que conta até 10. Conta até 10. Então, Sim, gente, sim. para tudo, tá? Numa situação que você se sente, assim, você percebeu que as suas emoções foram tocadas, né? Você percebeu que você foi atingida ali naquele momento. Seja, vamos pensar de que você foi pressionada, que você está sendo avaliada, enfim, qualquer situação, ou lá numa discussão de relacionamento, qualquer situação, né? Você foi atingido ali. Se você conta até 10, dá tempo do seu cérebro pensar em alguma coisa. Se você não conta, a emoção vem e te A derruba. Quer emoção dizer, toma conta. Se você não então conta, a emoção toma conta. conta, respira, né? Assim, respira, conta até 10, se for preciso até 1000. Tem algumas pessoas que brincam, né? Eu vou contar até 1000. Mas é aquela história também do sangue frio, né? Então, do sangue quente, eu tô com a cabeça quente, vamos conversar depois. Esfria a cabeça um pouquinho para depois terminar a conversa, para depois terminar para resolver essa questão. E por quê? Porque as emoções vão tomando conta, e aí é o momento em que você perde o controle. Né? Então a inteligência emocional ela precisa agir nessa situação. Então respira, pensa um pouquinho. Né? Por isso que às vezes a gente fala assim, nossa, podia ter falado de outro jeito, não precisava ter falado respondido daquele jeito. Né? Então é exatamente essa situação, exercer esse controle. Então calma, respira. Pensa a respeito e depois você toma uma decisão, depois você analisa tudo à sua volta. Por isso que é importante, eu falei lá em observar. Observa a sua reação hoje, observa a sua reação amanhã. Observa se essas relações não estão sendo automáticas, porque a gente faz muito isso. Né? Uma vez uma aluna falou para mim que ela estava gritando muito com os filhos e gritando sem motivo. Que ela percebeu, observando, que mesmo que ela gritava mesmo sem motivo nenhum, mesmo que eles estivessem tranquilos, quietos, por exemplo, vem jantar, o jantar está na mesa, eles estão aqui perto, não estão fazendo bagunça. E ela se percebia gritando. Né? Então, comece a observar, comece a ver de onde isso vem, esse grito, né? Vem de onde? Vem porque você tá brava com eles? Não, porque eles não fizeram nada de errado. Né? Mas de onde veio? Ele veio de algum lugar. Então, é se observar o tempo todo. Sim. Sabe, Etélia, eu falo que Jesus é exemplo de tudo. Ele é exemplo de inteligência emocional. O que Sim. Jesus passou, né, na história, na Bíblia que a gente lê e a gente sabe, conhece da história de Jesus. Jesus é um exemplo de inteligência emocional. Tem até um Enquanto livro, Érica, que fala sobre que é a análise da inteligência de Cristo. Eu não sei se você conhece, é do Augusto Cury. É do bem Augusto interessante. Cury, É bem eu não interessante. conheço o livro, eu ainda não li esse livro, eu já ouvi falar, né? Conheço o título e tudo. Tenho vontade de ler, porque eu já li outros livros do Augusto Cury. E Uhum. realmente, assim, Jesus nos ensina a sermos bem equilibrados e usar a inteligência emocional. Talvez se baseando nele, a gente consegue também sair, né, Sim, desse problema. Aqui tem uma pergunta, a Keila. diga. Oi, Keila, tudo bem? Olha, tem tanta gente aqui. Gra, um beijo, querida. Edilene de Perdiz, um beijo, meus amores. A Keila está perguntando, Keila Muniz, é normal o relacionamento interpessoal com parentes de convívio diário ser mais tenso? Com certeza, né? Você briga com o Sim, marido, sim, você briga sim. com o filho. Porque, na verdade, tem um negócio que chama liberdade, intimidade. Né? Você já ouviu dizer que a intimidade estraga o relacionamento? É que aí você se sente íntimo e livre para poder fazer e dizer o que quiser. Né? E a gente também tem que entender que é aquela pessoa, por mais que seja algum familiar ali do convívio diário, é uma pessoa. E que ele também tem sentimentos, que ele também tem as emoções, que não é igual a mim, que pensa diferente, talvez, que tem limites diferentes, que tem ali um controle de emoções diferente, ou que reage de uma forma diferente. Então é mais comum porque a gente está ali naquele diário, sim, e aí eu tenho uma tendência
a reconhecer mais, mas aceitar menos essas características, essas situações no outro. Ou Não, porque, e a gente tem ou porque ele tem que me entender, né? é, Mas ele tem que me entender, na verdade todo mundo então tem que te entender. Não, todo mundo tem que se entender, na verdade, né? Eu tenho que te entender, você tem que me entender, porque eu sou o seu outro e você é o meu outro. Então é como se perdesse um pouquinho esses limites, né, no convívio diário. Isso é mais comum mesmo acontecer. Tá? A gente tem, às vezes, mais papas na língua com quem é de fora. E é, menos, a gente tem menos limites de limite mesmo, de até onde eu vou. Né, com o outro, em casa é como se eu tivesse menos esses limites ficassem mais invisíveis. sim. Muito bom. Você mandou outro Mas dia no grupo um vídeo muito bacana, Etélia, que aquele do dizia assim, docinho lá aquele que você conhece a pessoa do jeito que é, lindo, maravilhoso. Aí você casa com a pessoa, aí você quer mudar a pessoa, você não é daquele jeito. Gente, vamos começar a nos aceitar. aquele vídeo é fantástico mesmo. Ele é muito bacana, muito legal. Ajuda a gente a se aceitar e aceitar o outro. Com Ajuda certeza. muito, você se torna resiliente, você deixa as coisas passando, mas lógico, né? Na medida do possível, ajustando com a pessoa, conversando. Nada que um bom diálogo não resolva, né? Exatamente. Comunicação. Aí a gente entra na comunicação, É. que é o que a gente gosta, E né? aí começou a esquentar, a pressão começou a apertar, a panela de pressão começou a sair fumacinha lá fazer barulho. Respira, toma um banho, bebe A um minha copo de mãe, água, a minha mãe, a vai Leonina dar aí, uma ó. volta no quarteirão e depois volta e termina de resolver a situação. A minha mãe esquece de contar até 10. Minha mãe é Esquece. leonina, minha filha, ela estoura mesmo. Ai, ai. Ei, mãe. Mas, Etélia, a gente já tá caminhando pro fim, acredita? Passou Ah, rápido a passa nossa rápido. live. A Passa gente, muito a rápido. gente faz outra depois. Sim, eu quero te agradecer pela sua presença, agradecer a todos vocês que estão aqui conosco, dando audiência para nós, participando das lives. Eu estou adorando. Olha, gente, nós estamos recebendo várias sugestões de tema. Fiquem à vontade de mandar um WhatsApp para mim, de me enviar uma mensagem direta, de sugerir temas, porque a minha intenção com as lives aqui no meu Instagram é isso, é levar até vocês temas que vocês se interessem, que possa ajudar vocês. E a Etelio me ajudou, ajudou vocês, eu acredito que ajudou muita gente, vai ajudar, porque essa live vai ficar gravada, nós vamos deixá-la lá também no YouTube e vamos divulgar para todo mundo. A intenção é essa, que cada vez mais pessoas tenham acesso a esses conteúdos bacanas que a gente está tentando trazer aqui para o meu Instagram e para as minhas redes sociais. Etélia, deixa o seu recadinho final para os meus seguidores, para os seus que também estão aqui conosco. Pessoal, o meu recadinho para vocês é: se conheçam e se cuidem. Muito bem, Obrigada. perfeito. Etélia, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, obrigada por aceitar o meu convite, ser uma querida, mora no meu coração, você sabe, Você não paga também. aluguel, e foi maravilhoso. O pessoal está elogiando, ó, queremos outras lives, vocês são maravilhosos. Ah, Obrigada, que Edilene. legal. Você que é querida. Então, Etélia, um Mandem, super beijo para você. mandem as sugestões dos temas que eu e a Érica a gente dá um jeito. Isso, damos um jeito, com certeza. Nossa intenção é trazer coisas bacanas para vocês. Etélia, então, um super beijo para você, Para querida. você também, para todos aí, pessoal. Beijo, beijo. Bom final de Ó, semana. Até a Rafael, a próxima. Keila. Até a próxima. Um beijo para você, viu? Eu vou Tchau. desligar aqui para despedir do pessoal. Pessoal, então, a gente se despede mais uma vez de mais uma live. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com seus amigos aí nesse aviãozinho, ó, que vocês estão vendo. Pode compartilhar à vontade. Depois eu vou deixar também lá no meu YouTube. Vocês podem acessar. Lá tem várias outras lives. Vocês podem acessar também. Fiquem à vontade com temas diversos. E lembrando que amanhã estarei lá no YouTube da APAI Tupaciguara apresentando a live deles. Vai ser super bacana e eu espero vocês lá, tá bom?
Um grande abraço, uma ótima noite, que Deus abençoe vocês e eu espero que vocês tenham gostado bastante desse tema. Um beijo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.